Oi, sejam muito bem-vindos. Este é o 10% Mais, um espaço para falar sobre saúde mental, comportamento e longevidade, porque a gente quer viver mais e melhor. Na nossa conversa de hoje, vamos celebrar o primeiro ano do projeto Psicoterapia para Todos, uma iniciativa que oferece atendimento psicológico a pessoas em situação de vulnerabilidade emocional e exclusão social. Para essa conversa, teremos duas convidadas, Vanessa Maichin, que é a idealizadora do projeto, e Gislene Koyama, coordenadora do Núcleo Corporativo. Vamos entender como é esse trabalho e como esse trabalho vem transformando vidas, porque falar de saúde mental é falar de inclusão e dignidade. Vanessa e Gislene, sejam muito bem-vindas. Gratidão pelo convite, mais uma vez, estar aqui no 10% Mais. Faltou, na verdade, apresentar a coordenadora também do projeto, que é a Abigail Costa. Eu vou passar aqui rapidinho apresentando a Gislene e a Vanessa. A Vanessa, como eu falei, idealizadora, diretora, ela é mestre em práticas clínicas, psicoterapeuta e uma pessoa maravilhosa que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer aqui, porque a Vanessa veio primeiro para falar sobre psicoterapia para as pessoas e nem pensava ainda nesse projeto. Depois, a minha parceira, junto com a Aline Machado, no livro, né, que nós fizemos um livro desnudando, né, desvendando sonhos, projetos, e lindamente está aqui hoje para falar do Psicoterapia para Todos, junto com a Gislene, que a Gislene também é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas, né, e tem uma experiência, uma vasta experiência no mundo corporativo, e está aqui, tocando o projeto Psicoterapia para Todos. Vou começar com uma pergunta, que todo mundo quer saber. De repente aparece o Psicoterapia para Todos. Como? Ele surgiu assim, de que forma, Vanessa? Bom, eu gosto sempre de contar, né, que o projeto nasceu de uma meditação. Eu gosto muito de meditar e um dia em que eu estava meditando apareceu o projeto, mas a meditação, eu costumo dizer que nunca vem do nada. O que aparece numa meditação nunca vem do nada. Eu já vinha pensando, porque há 25 anos que eu atendo na clínica, eu sempre abri algumas vagas para atender com valores acessíveis, só que a gente acaba abrindo uma, duas, três, às vezes no máximo 5 vagas. E uma coisa que eu percebi muito depois da pandemia é que aumentou muito a procura por psicoterapia, né? A pandemia foi um momento muito difícil, mas trouxe essa abertura das pessoas, de fato, valorizarem a psicoterapia. Então, eu vinha pensando um pouco sobre isso, assim, normalmente eu abro algumas vagas, tenho lá um colega que abre outras vagas, mas por que, de repente, não pensar em a gente poder ampliar ainda mais esse número de vagas, né, que uma pessoa pode atender 5 e de repente a gente abrir para 100 vagas, 50 vagas. Inicialmente eu vinha pensando nisso quando eu comecei a pensar sobre o projeto. E numa meditação veio tudo para mim, assim, o que poderia ser esse projeto. Gislene, e você? Como é que você veio? Como é que você parou no projeto Psicoterapia para Todos? Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que para mim é um grande prazer, né? Um imenso prazer poder falar desse projeto que a gente hoje faz parte e ajuda a fazer acontecer, que é um grande projeto da Vanessa, idealizado por ela, coordenado por você, e agora eu também acabei estando por aqui também. E eu cheguei aqui, assim, um pouco que
assim, buscando, né, justamente esse caminho de fazer o atendimento, de ampliar essa possibilidade de atendimento da psicoterapia. Eu venho do núcleo corporativo há muitos anos, né? E em determinado momento da minha carreira, né, depois de 25 anos na área organizacional, eu falei, acho que agora já tenho bastante repertório, acho que já posso ir um pouco mais para a clínica, já é um momento que faz mais sentido para mim, a clínica agora, e comecei a fazer uma busca, né? E aí, conversando com amigos, né, com contatos, que eu sempre digo que o network é o que também nos mobiliza a conseguir muitas coisas, porque sozinho a gente não faz nada, não é? E aí, fora do mundo corporativo, né, Gi? Porque se fala muito essa palavra network para negócios, para quando você pensa, né, em business, negócios. Exatamente. Mas o lado pessoal funciona muito também com o network. Muito. Essas conexões. Assim, sim, as conexões, porque nós somos seres relacionais, né? Então, temos que estar em relação, em rede, seja em qual contexto, né? Isso, com certeza, sempre vai trazer frutos. Então, foi daí que surgiu né? Começou a nascer esse fruto. Eu tenho uma amiga em comum com a Vanessa, e aí eu conversando com ela, tal, sobre esse meu novo momento, ela, vou te apresentar para a Vanessa, isso foi há quase um ano atrás, foi em novembro, mais ou menos, do ano passado, e ela falou, vou te apresentar para ela, que ela está acabando de criar o projeto Psicoterapia, estava nascendo, né? Ele nasceu em setembro, então ele estava nascendo, e eu falei, eu achei interessante a proposta. E aí, conversando com a Vanessa, ela, é assim, estamos iniciando, estamos começando a trazer as psicólogas, né, para divulgar o projeto, trazendo vagas sociais, né, vagas com valores mais acessíveis. E aí a gente começou a conversar. E aí foi quando eu comecei no projeto, e um pouco depois a gente já foi se aproximando mais, e aí foram criando-se novos caminhos, novos braços, que foi quando surgiu aí um pouquinho da ideia também do núcleo corporativo, até por conta do momento que a gente vive atualmente vinculado à saúde mental, né? E que está dando, depois da pandemia já ganhou potência, e agora ainda mais, né? Com novas exigências de lei e tudo mais para as organizações, aí a gente foi ampliando um pouquinho o caminho. Hoje existe uma preocupação maior dos empregadores para os empregados em relação à saúde mental? Existe uma preocupação diferenciada pós-pandemia? Eu acredito que começa a se traçar esse cenário, né? Após a pandemia, principalmente por conta do quanto que a gente percebe, né, que isso aconteceu e está presente, que a saúde mental faz parte também do empregado dentro de uma empresa, né? Não é só resultado, não é só você estar fazendo tudo sem pensar que a pessoa é uma pessoa, antes de ela é um ser humano, antes dela ser um empregado. Eu acho que ainda é um caminho que está sendo traçado. Acredito que muitas empresas já tenham um caminho um pouco mais longo, já, né, uma travessia mais à frente, mas eu acho que ainda tem muito que se fazer, visto que aí saiu a pesquisa, né, no ano passado, do número altíssimo de afastamentos, né, dos colaboradores aí na ansiedade, depressão, burnout. E aí vem uma mudança, né, da NR1, que já existia, né, que cuida dos fatores de riscos, né, dos fatores de riscos psicossociais, incluindo com mais clareza não só fator químico, ergonômico ou físico, mas o psicossocial também precisa ser visto, porque também impacta no negócio, também impacta. Se você não tem as pessoas para fazer, como é que você vai atingir o resultado? Então, acho que está se traçando um caminho, mas ainda temos muito a trilhar. Uma coisa interessante, né, Abigail, que a gente observou, assim, o projeto, ele nasceu um pouco dessa meditação, dessa necessidade, e quando a gente se deu conta, em um mês de projeto, a gente já estava atendendo muitas pessoas. Então, a gente realmente ficou surpresa de ver o quanto que as pessoas, de fato, necessitam de psicoterapia e não tinham, muitas vezes, aí onde buscar.
Nós temos, sem dúvida, vários lugares, né, os centros de estudos das próprias universidades, que são as clínicas, escolas, nós temos várias, mas tem uma fila de espera, porque o aluno, ele atende, né, o aluno de psicologia estagiário atende esses clientes naquele período que é o período do semestre. Quando termina o semestre, são muitas vezes algumas semanas, 2 meses, sem atendimento, e dependendo da clínica e escola, tem aí uma fila de espera, às vezes de meses, às vezes até de 1 ano. Então, a gente entrou também com esse lema no projeto, assim, um projeto de psicoterapia sem fila de espera. Então, isso vem sendo um grande diferencial. Vanessa, eliminar essa fila de espera, eu queria que você falasse um pouco. Você falou, né, de como nasceu esse projeto, como é que ele foi, digamos, instalado e como é que ele funciona, né, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma ideia. Como é que esses profissionais te procuram? E como a gente tem dois pessoas grandes procuram? Sim, a gente tem 2 grandes propósitos nesse projeto, né? É interessante a gente deixar isso bem claro, né? Porque são dois propósitos. Por um lado, né, o grande objetivo do projeto é a gente dar acesso à saúde mental para esse público com vulnerabilidade que não teria como fazer uma psicoterapia paga, né? Então, esse é o grande objetivo, assim, ampliar o acesso a saúde mental, como a gente falou muito bem, né, isso vem sendo uma preocupação grande também dentro das empresas, então esse é o grande objetivo, é o grande propósito, né, a gente dá acesso ao serviço psicológico a esse público com vulnerabilidade social, econômica ou com qualquer tipo de exclusão. Por outro lado, nós temos também um outro propósito, que é o aprimoramento dos psicólogos clínicos. Então, o que acontece muitas vezes, né? O psicólogo, quando sai da faculdade, cai num desamparo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Os psicólogos, qualquer profissão, de modo geral, cai nesse desamparo. Dentro da psicologia clínica, a preocupação do psicólogo é assim, e aí? Como é que eu vou arrumar cliente? Né? Como que eu vou fazer? Então, o projeto também dá todo esse apoio para o psicólogo que acabou de se formar, embora a gente não tenha no projeto só psicólogos que são formados, temos psicólogos também que estão formados há muitos anos e que querem também atender socialmente. Então, a todos os psicólogos que entram no projeto, eles ganham um curso de extensão sobre a prática clínica, eles começam a fazer parte do núcleo de estudos avançados também do psicólogo Roberto Cruz. Eles têm um espaço para fazer supervisão, então isso é uma coisa interessante, que a pessoa que vem fazer terapia no nosso projeto, ela está altamente amparada por um psicólogo que ele é altamente qualificado, porque ele ganha um curso, ele está fazendo uma supervisão, ele vai também, se precisar, ter indicação para a própria terapia dele, né, e continua nesse estudo avançado, nesse núcleo do Roberto, que é o núcleo de estudos avançados em análise existencial. Então, a gente preza muito pela qualidade desse profissional que faz parte da nossa equipe, né? E aí, assim, eu até hoje eu fico me perguntando como que esses clientes chegaram até nós, porque como foi 1 ano de muito trabalho, a gente ainda não teve até muito tempo de divulgar para as pessoas, e foi algo bastante orgânico. Hoje nós estamos com 550 pessoas sendo atendidas no projeto, quase 600 pessoas, e a gente se pergunta assim, nossa, como que esses clientes chegaram? Porque a gente ainda não teve tempo para parar e para fazer uma grande divulgação. Mas deixa eu te contar uma coisa, então. Olha só, quando você diz assim, a gente não sabe como elas chegam, elas estão chegando pelo boca a boca, né? Porque eu que faço parte do projeto, nós não fizemos nenhuma grande divulgação. São as pessoas. Recentemente eu estive no Sul, em Porto Alegre. Uma pessoa, veja a importância, né, de algo fazer sentido na vida dessa pessoa. Uma pessoa ficou conhecendo o projeto. Dessa pessoa, eu encontrei
8 pessoas que vieram para o projeto porque precisavam. Essas 8, já fora de Porto Alegre, na região metropolitana e em outras cidades do Rio Grande do Sul, já estão sabendo do projeto. Então, olha que interessante, né? Como vale muito um trabalho bem feito, que faça sentido na vida dessa pessoa, e a disseminação. Como é que isso chega para outras pessoas? Você nem sabia disso, né, Gi, Vanessa? Não. Mas no Rio Grande do Sul, o Psicoterapia para Todos, ele tem um grande alcance, eu diria assim. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo, porque, de fato, o boca a boca é o que eu acredito dentro da psicologia clínica, né? Quando um cliente gosta do trabalho, ele indica para outros profissionais. E também com a entrada da Gislene no projeto, e com toda a experiência que ela já tinha, né, nessa parte corporativa, ela também nos ajudou muito a fazer parcerias. Então, eu queria que a Gi contasse um pouquinho quem são os nossos parceiros hoje, né? Isso a gente tem mais clareza, né, desses clientes que chegam por essas parcerias. E como a Abigail falou muito bem, o boca a boca também está fazendo com que o projeto aí alcance cidades, estados e até outros países, que a gente também já recebeu pessoas de outros países. Conta um pouquinho, Gi. Eu vou fazer um adendo antes da Gislene começar, porque a Gislene também pode ser essa figura do projeto que tem décadas de psicologia, é uma psicóloga e que agora vem se fortalecer na prática clínica. Então, o projeto, ele não só dá oportunidade para esses que estão saindo da faculdade, como foi o meu caso, como trazem profissionais com anos de experiência para fazer parte do projeto. Pode falar a tua parte, Gi, agora. Sim, eu acho que o primeiro ponto, né, acho que só complementando o que a Abigail falou, o primeiro ponto que me chama a atenção, né, no projeto é de ser feito um trabalho com qualidade, e isso é o que faz ter o boca a boca, que é isso que faz fazer, né, a gente tem hoje clientes, podemos falar, norte a sul do Brasil, né, e a qualidade do trabalho, um trabalho com cuidado, um trabalho feito com acolhimento e com carinho. Então, acho que isso, para mim, enquanto profissional, faz a grande diferença de estar também vinculada a algo que não só faz sentido, mas que é feito de uma maneira que também, de verdade, está fazendo sentido para o outro, né? E aí, por isso, me traz essa questão da vontade das ideias, né, de trazer as parcerias, né? Porque, como a gente está falando agora há pouquinho, network, né? Eu tenho uma amiga que fala, Gislene, quer saber alguma coisa? Fala com você, que você sempre tem algum contato do contato, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de valorizar muito esses contatos, essas conexões, né? E em alguns momentos da minha carreira eu também fiz conexões com organizações da sociedade civil, né, as antigas ONGs, que hoje a gente chama de OSCs, né, e também com outras, com escolas, enfim, eu fui, né, eu vou compartilhando o meu conhecimento, que eu acho que se a gente não compartilha, não vale de nada a gente também ter nosso conhecimento. Então, sempre fui muito de também fazer muito trabalho voluntário e também de estar fazendo meu trabalho enquanto psicóloga, desenvolvimento pessoal, qualificação profissional, em outros espaços. E aí fui criando esses contatos, né? E aí a gente consegue perceber a necessidade que as pessoas têm, a dificuldade de acessar, né? Às vezes muito difícil de chegar nesse acesso. Como que eu faço, né? E aí eu falei para a Vanessa, vamos conversar, eu conheço tal Oscar, eu conheço tal pessoa, aí a gente começou a conversar com essas pessoas, né? Então aí uma das Oscars que eu falei foi o INSEC, que é uma instituição que hoje, além de outros projetos, né, que eles atuam no projeto Refúgio, que eles acolhem imigrantes. E ela sempre me falava, eu sou voluntária lá há algum tempo já como psicóloga, mas eu sozinha não tem como, né? Fica inviável. E ela sempre me trazendo essa demanda, Gislene, a gente precisa, eles chegam, né, às vezes muito desacreditados ou precisando muito de algum apoio, né, algum acolhimento. E eu falei, olha, acho que a gente pode
fazer na verdade, uma ponte, né? Eu digo que é uma ponte, né? E aí eu conversando com ela, olha, a gente tem o projeto, temos os psicólogos, temos bem mais psicólogos mais disponíveis, com maior possibilidade de encaminhamento, né, dessas pessoas. Vamos conversar, e conversamos. E aí começamos, né, fizemos essa parceria. Depois também, através do Fernando, veio a Cian também, que é um instituto também que ele conhecia. A gente conversou com a psicóloga de lá, a Sandra, que também atende o público, né, vulnerável, que também tem essa dificuldade, né, de estar trazendo o público para a psicoterapia por falta de acesso e de conhecimento. Então, fizemos também a parceria com eles, né? Também trouxemos já jovens de alguns projetos que eu fiz parte, fazendo alguma palestra, divulguei o projeto, né? Então também trazemos os jovens e estamos cada vez mais buscando, né, essas parcerias, porque é isso, às vezes é só a ponte que falta, escolas, né? Então às vezes tem escola, agora a gente também tem psicólogos, muito interessante, depois que a gente foi fazendo essa fala da parceria, está vindo muito também atendimento de psicólogos que trabalham em equipamentos, em outros locais, e que sabe que a demanda não dá conta e que tem esse acesso da necessidade das pessoas de terem o processo de psicoterapia. E aí a gente também vai organicamente, não só na parceria especificamente, mas organicamente também trazendo, porque a demanda é muito alta. Então, acho que. E aí vem a parceria nesse sentido, né? Vanessa, a Gi falou a palavra, né, organicamente, e organicamente quase 600 pessoas já estão no nosso projeto. E como é que esses profissionais chegam? Como é que eles são recebidos? Os profissionais ou os clientes? Os profissionais. A gente vai falar dos clientes também. Então, esses profissionais, esses psicólogos, né? O que é que é exigido deles para que eles participem do projeto? Hoje a gente tem, né, essa preocupação, como eu falei anteriormente, de fato a gente ter profissionais qualificados no projeto, né? Então, hoje a gente tem como pré-requisito para o psicólogo entrar no projeto. Primeiro que ele precisa ter um CRP ativo, né, que é o nosso Conselho Regional de Psicologia, então ele tem que estar formado, ele já tem que estar com o CRP dele em dia, né? Ele precisa estar fazendo uma supervisão, ou então se abrir para fazer uma supervisão. Nós temos também hoje alguns profissionais, né, que estão com a gente no projeto, que dão supervisão por valores também mais acessíveis, porque, para quem não conhece, né, quem não sabe muito da nossa área, a gente que é psicólogo, a gente precisa ter o nosso psicólogo. Então, eu estou atendendo alguém, mas eu tenho que ter o meu psicólogo, eu estou atendendo alguém, eu tenho que ter um supervisor para me supervisionar, aquele que vai ter um olhar mais amplo. Então, olha só, né, uma coisa interessante para quem não conhece, né, quando a gente está fazendo uma terapia, tem vários profissionais que estão nos respaldando. Esse meu psicólogo, ele faz terapia também, esse meu psicólogo faz supervisão e esse meu psicólogo também faz cursos, né? Então, o psicólogo, ele tem que estar com o CRP ativo, ele tem que fazer uma supervisão, ele tem que ter a própria terapia, ele precisa estar fazendo um curso também, ou ele ganha, né? Todos que entram ganham um curso. Então, ele está, de fato, muito respaldado. Ele também passa por uma entrevista com a Abigail, né, que a Abigail cuida dessa parte de fazer entrevista com os psicólogos, até para ver se faz sentido entrar no projeto, para de fato ela checar, né, se esse profissional tem todos esses pré-requisitos, né? Então, tudo isso vai mostrando o quanto esse profissional, ele precisa ser um profissional altamente qualificado, né, disponível para entrar no projeto. A nossa coordenadora, Abigail Costa, não sei se quer falar um pouquinho sobre como é que acontecem essas entrevistas, né, que é o primeiro passo fundamental para poder entrar no projeto. É interessante porque muitos desses profissionais, eles vêm até nós justamente buscando, né, algo voltado para o social. E é interessante porque muitas vezes a gente quer realizar um trabalho, mas
a gente não sabe por onde começar. E o que é esse trabalho, né? É muito interessante desmistificar aqui que tudo que é o social é a sobra, né? Não é. Aqui, para trabalhar no social, a gente precisa de um contrato. Esse contrato não é quando o profissional tem um tempinho, não é quando esse profissional teve uma desistência na agenda dele. Essa pessoa, esse paciente, esse cliente que chega para o projeto Psicoterapia para Todos, ele é um paciente na agenda desse profissional. Então, esse profissional ele vai disponibilizar 50 minutos, 1 hora, uma vez por semana, como foi acordado, para essa pessoa receber o atendimento. É bom, né? Eu gosto muito de falar dessa maneira, porque a gente, para trabalhar no projeto, e eu trabalho também, e eu atendo, eu faço a minha terapia, eu faço a minha supervisão, eu faço 2 cursos, 2 graduações, eu faço mais um curso de extensão para que essa pessoa seja amparada como ela merece. Como é que eu vou dar o meu melhor. Então, para eu dar o meu melhor para ela, eu sempre serei por inteira. Ela nunca terá alguma parte pequena da minha agenda. Ela terá o horário dela, toda semana, como todos os outros pacientes. E é interessante, né, Abigail, que agora a gente fez um ano de projeto, e a gente fez um encontro, e a gente fez uma homenagem aos psicólogos, né? Então, os clientes do projeto, esse foi um trabalho que a nossa equipe fez, né? A gente foi atrás dos clientes, para os clientes darem um feedback sobre o projeto, um feedback sobre o profissional. E foi muito bonito, né? Porque nas homenagens, os psicólogos ficaram muito emocionados com essas homenagens que os clientes fizeram, nesse sentido de, puxa, que legal, que gratificante que é receber esse retorno dos clientes. Então, não é só o cliente que ganha com esses atendimentos. Nós, psicólogos, estamos atendendo esses clientes, né? Nós, os coordenadores, a direção, a gente fica muito, assim, satisfeito com todo esse retorno que a gente vem recebendo dos próprios clientes. Isso é muito, muito bonito de ver. Gislene, você que tem esse olhar para o mundo corporativo, em busca de parcerias e tudo mais, você também atende, você está na parte, né? Você faz parte também desse corpo de trabalho do projeto. Como é que você vem sentindo as pessoas que chegam até você? Olha, eu faço parte, sim, e também, como a Abigail falou, né, porque eu tenho 25 anos de formada, que eu não faço mais nada com isso, pelo contrário, né, eu no momento também estou fazendo mais uma especialização, né, já fiz 4 antes dessa, então acho que é importante mesmo a gente saber, as pessoas saberem que é um trabalho feito com o corpo, né, com de fato é isso, eu acho que você está ali com a pessoa como ela merece ser atendida e ser ouvida, né? E a gente recebe as pessoas de uma forma que a gente vê como que ela precisa, às vezes, só ter alguém que possa ouvi-la, né? Só de ter aquele momento dela, né? O quanto que as pessoas começam a perceber o quanto que o autocuidado é importante. Essas pessoas chegam desacreditadas ou achando que não são merecedoras, né, do autocuidado, que não são merecedoras de poderem se olhar e falar, não, peraí, o que faz sentido para mim? Né? Então, muitas pessoas chegam para nós perdidas, né? Sem saber que caminho seguir, para onde correr, né? Com muitas perdas também, né, de todos os sentidos. Quando a gente fala de perda, não é só perda por morte, né, a gente tem diversas perdas, e como que muitas dessas perdas não são validadas, né, e aí chega aqui nesse momento e começa a ter essa possibilidade de ter a validação. Então, eu acho que eles chegam para nós
de bem vulneráveis, né? E a gente vai fazendo esse caminho juntos, né? É importante a gente dizer, nós não estamos aqui para dar conselho ou para dar resposta mágica. Eu sempre falo, não tem solução mágica, não tem receita de bolo, não tem, né? O que tem é você se descobrir, se permitir se conhecer, né? Se permitir olhar e fazer escolhas, né? Porque a partir do momento que a gente começa a nos olhar, que a gente começa a nos perceber e perceber o que está em volta e o quanto que a gente também merece ser olhado por nós mesmos, a gente também aumenta as nossas possibilidades de ser no mundo. Então, acho que isso é o mais lindo. E isso nos comentários, como a Vanessa falou, né, nas homenagens que todas nós recebemos, podemos ter esse retorno do quanto que faz a diferença, né, na vida da pessoa. Posso Vanessa, fazer um gancho? claro. Eu queria fazer um gancho, né? A gente está falando aqui do projeto Psicoterapia para Todos, e a gente, claro, nós 3 psicólogas, 3 psicoterapeutas estão cansadas de saber o que é psicoterapia, né? Mas acho que vale a pena a gente também contar, para quem não conhece um pouco desse universo, assim, né? O que é a psicoterapia? A psicoterapia, quando a gente pensa, né, no significado dessa palavra, vem do latim, que significa cuidado, né? Psicoterapia tem a ver com cuidado, ou seja, tem a ver com autocuidado. Quando a gente abre esse espaço, né, como psicoterapeuta, e num projeto que quer ampliar aí a visibilidade e o acesso à psicoterapia, o que a gente está propondo para essas pessoas justamente é um espaço para elas se cuidarem, cuidar de si, né? Cuidar das dores, porque todos nós temos dores existenciais, né? Dores físicas, dores de modo geral, cuidar das nossas perdas, que são muitas ao longo de uma vida, cuidar das nossas angústias, que a gente sente angústia constantemente, todo mundo sente, né? Cuidar das mortes, seja as mortezinhas simbólicas, de fases que morrem, como mortes mesmo de pessoas queridas, né? Ou seja, cuidar daquilo que a gente sente. E então é um espaço para a gente pensar sobre o sentido de vida, tanto no sentido de abrir espaço para a gente falar do que a gente sente, como também abrir espaço para o sentido de vida, qual é o rumo que eu quero dar para a nossa vida, e isso a gente entende que isso é direito de todos. A Psicoterapia para Todos tem isso como lema, o autocuidado é direito de todos. Jogando um pouco com as palavras aqui, o que a gente faz? A gente faz um convite a essas pessoas para que elas rasguem o véu da ilusão, né? Fazendo aqui uma alusão ao nosso livro, Vanessa, Rasgando o Véu da Ilusão. Eu queria que você falasse um pouco, já que a psicoterapia é um direito para todos, eu queria que você falasse um pouco dessa democratização da terapia versus a confusão que se pode ter com uma terapia barata. Isso é uma coisa que a gente tem sempre a preocupação, né, de contar para todos quando a gente fala da proposta, do projeto, que é ampliar acesso a toda essa população com vulnerabilidade, que é essa população que não teria como fazer psicoterapia justamente por uma questão financeira, né? Isso não significa dizer que a gente está propondo para as pessoas uma psicoterapia barata, né? Porque seria até algo contra a valorização do nosso trabalho. Então, toda vez que a gente fala sobre psicoterapia para todos, a gente não está divulgando, vai lá fazer psicoterapia, lá é baratinho. Não, porque para quem tem condições de pagar o honorário do psicoterapeuta, isso é uma valorização à nossa profissão, né? Então, o projeto Psicoterapia para Todos é, de fato, isso é uma preocupação que o Fernando, que é o meu marido, que faz o primeiro contato do projeto, quando os clientes chegam, ele fica quase 1 hora aí conversando com cada cliente, para que cada um tenha essa conscientização. Aí ele faz todo um trabalho de conscientização. De fato, esse é um lugar e esse é um espaço de psicoterapia para todos, com esses valores mais acessíveis, para quem de fato não tem condições.
porque chegam pessoas para nós também que têm condições, e aí a gente encaminha para essa equipe de profissionais que a gente tem os valores normais de cada um, cobrando aí o valor da sua própria sessão. Mas isso é importante, a gente realmente frisar muito bem, né? O projeto social, que é o projeto Psicoterapia para Todos, é para essa população com grande vulnerabilidade social. E para quem tem condições, a gente também vai indicar para esses profissionais, porque a gente entende que esses profissionais estão abrindo vagas gratuitas, de valores sociais e que são altamente qualificados. Então, para quem chega até nós podendo pagar, a gente também indica para esses profissionais, mas já não é mais um projeto social. É uma coisa interessante, que eu até comentei esses dias com a Gi, com a Abigail, né? Eu estava ouvindo uma entrevista daquela chefe de cozinha, a Paola Carosella, né? E ela estava dizendo assim, o quanto que para ela foi fundamental na vida dela o processo psicoterapêutico. Ela diz assim, são 27 anos já de psicoterapia, e que mudou completamente a minha vida, né? Ela conta na entrevista momentos difíceis que ela passou na vida dela e que foi através da psicoterapia que ela pôde ressignificar muita coisa e dar um novo rumo para a vida dela, né? E ela faz uma pergunta no final, assim, e aí, o que a gente faz com essas pessoas que precisam de psicoterapia e que não tem como pagar uma psicoterapia? E eu brinquei com a Abigail e com a Gislene, nossa, a Paola precisa saber do nosso projeto, né? Porque, de fato, ela até cita, ela fala, eu sei que tem as clínicas, escolas, mas, nossa, né, assim, ela comenta um pouco por cima, né, de algumas pessoas que ela conhece, que procuraram, que tem uma fila de espera. As clínicas, as escolas são maravilhosas, né? Eu mesma já trabalhei muitos anos nelas, mas muitas vezes a pessoa precisa de um atendimento para amanhã. Às vezes ela precisa de um atendimento rápido, né? Sem uma fila de espera. Então eu brinquei com a Gi, com a Abigail, que a Paola precisa saber do nosso projeto. E aí logo em seguida, Abigail e Gi, eu ouvi uma mensagem muito bonita também, foi ontem, da Eliana, né? A Eliana Lima, que hoje está no Saia Justa, também falando da importância da psicoterapia, mas que pena que nem todos têm acesso. Então, o projeto Psicoterapia para Todos, nesse segundo ano de projeto, nosso objetivo vai ser, né, contar cada vez mais para mais pessoas, para as pessoas que estão na mídia também, que existe um caminho aí de psicoterapia para todos, para quem não tem acesso, vai começar a ter. É o que já estamos fazendo aqui no 10% mais, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai poder encaminhar nosso material, o nosso vídeo para outras pessoas, para que muito mais do que esse número de quase 600 pessoas hoje no Psicoterapia para Todos sejam atendidos, né? O nosso objetivo é que tenhamos muitos outros profissionais que hoje passa dos 45, se eu não me engano, Vanessa? 45. 45 psicólogos que integram o nosso projeto para que nós temos capacidade para receber muito mais profissionais e que esses profissionais recebam essas pessoas. Eu quero complementar aqui com um dado que, aliás, estudando na minha pós-graduação de vícios, em vícios digitais, né? Eu peguei um dado super atual de 2,3% a 3%, esse é o percentual aproximado do investimento brasileiro em saúde mental em relação ao total de gastos em saúde. Então, quando a Paola, quando outras pessoas falam que faltam recursos, de fato, porque é uma pequena quantia que se destina a um problema que hoje a gente sabe que não é gritante para daqui 2, 3, 5 anos. É uma urgência no momento. O que é que vocês podem falar a respeito disso? Então, né, a psicoterapia, a gente entende que é um trabalho de prevenção. A gente recebe alguns feedbacks, né? A gente recebeu alguns feedbacks para fazer homenagem a ele de um ano de projeto, mas o Fernando, que está na linha de frente, ele recebe
constantemente áudios. Eu quero muito agradecer a vocês, se não fosse vocês, a minha sobrinha, não, ela estava pensando em suicídio. Nossa, eu quero agradecer, porque eu tinha um neto que estava indo para o caminho das drogas, dos vícios. Então, pensar em psicoterapia é um trabalho hoje de prevenção. Então, que a psicoterapia para todos possam chegar aí com esse objetivo, né, de um trabalho também de prevenção à saúde mental. E, Gi, e que as empresas tenham isso também, né, em mente, sim, a prevenção do cuidado da saúde mental de seus funcionários. Uhum. Sim, eu acho que além da prevenção, né, como a Vanessa comentou muito bem, e eu acho que é um dado que a gente tem que estar muito atenta, né, no momento atual, quanto que tem casos que a gente precisa, né, precisam mesmo de ajuda, já estão num processo que não conseguiram fazer a prevenção, né, e agora precisa também desse apoio, desse suporte. Eu acho que o projeto tem essas condições de estar atuando imediatamente, né, a gente não tem fila de espera, né, como a Vanessa estava comentando, a gente sabe que tem muitos lugares que tem um atendimento também mais vulnerável, mas que para você conseguir é muito tempo que se espera, e às vezes esse tempo já passou, já não vai mais dar tempo de fazer a prevenção, né? E nas empresas é a mesma coisa, porque o que acontece? A empresa, ela também é um local onde um grande gerador de estresse, né? Nós estamos numa cultura capitalista, né? Numa cultura em que a gente tem que correr atrás do resultado o tempo todo, está na frente das pessoas, né? Acontece que não é só resultado, né? As pessoas também são seres humanos, e aí você vai tendo uma baixa no seu público, no seu quadro de colaboradores, que impacta o seu resultado. Mas eu afasto um, coloco o outro no lugar. Não é assim que funciona, né? Porque aquele um que você vai colocar no lugar, muitas vezes você vai também ter um custo muito mais alto é um custo para recrutamento, é um custo para seleção, é um custo para treinamento, é um custo para a pessoa poder também estar fazendo todo aquele trabalho como aquela pessoa que não suportou e não foi vista fazia, né? Então você também, na verdade, perde tempo, né? Você perde dinheiro, né? Porque acontece que você vai ter que fazer outros investimentos, ter outros gastos que muitas vezes não está claro, mas acontece, né? Todo o processo também gera um custo, não é? Então, o quanto que a gente poderia reverter tudo isso num cuidado preventivo nas empresas, né? Que é isso que a NR1 também vem trazendo, né? Esse olhar para o ser humano, para a pessoa que está ali e que às vezes ela está chegando no limite e não é visto, né? Quando é visto já é tarde, né? A pessoa muitas vezes nem consegue mais voltar para aquela atividade. E aí é uma série de perdas que a pessoa tem, não só enquanto pessoa, mas também a sociedade perde, porque também essa pessoa perde autonomia, porque também essa pessoa perde a possibilidade de estar atuando na sociedade. Então, é uma engrenagem que está ligada à outra. Mas é importante que cada vez mais na empresa o empresário veja a importância da peça que é o ser humano. Né? Olha só. Sem ela não tem como, né, funcionar. A gente está falando, né, a gente fala da saúde mental como prevenção, né, como no agora. Aí eu trago uma outra palavra, né, na urgência, porque nesta semana saiu uma pesquisa da Ipsos Brasil, onde o título ele apareceu bem grande, né, nas manchetes. Saúde mental é o maior problema de saúde do país. Esse tema saltou de 18% em 2018 para 52% nesse ano. O câncer, o problema de saúde, ocupa o segundo lugar. Então, quando a gente fala, né, da necessidade de trazer essa pessoa, né, para esses cuidados da psicoterapia, a gente está falando enquanto
ser humano, enquanto funcionário de uma empresa, e mais do que isso, né? A gente está falando de pais, de mães, de filhos, de mulheres, de maridos, que hoje, muitas vezes, precisam e não têm exatamente esse atendimento, esse cuidado, por conta da questão financeira, Vanessa. Sim. E olha só que interessante, né? O quanto esse espaço de psicoterapia pode ser para esse lugar de urgência, porque a gente recebe clientes no projeto, né? Que muitas vezes o Fernando fala assim: Van, tem uma pessoa que precisaria para hoje, será que a gente consegue algum psicólogo? E aí eu vou atrás da Gi e vou atrás de alguns psicólogos, e aí será que a gente consegue alguém para hoje? E sempre aparece algum psicólogo? Sim, hoje eu tenho um horário, né? Então é para esse lugar de urgência, é para um lugar também de prevenção, né? Algumas mães que nos procuram, já estou começando a perceber algo diferente no meu filho, então a gente entra nesse lugar de prevenção. E olha só que bonito, se a gente puder também, né, olhar para a psicoterapia, para esse lugar onde a gente vai cuidar dos nossos sonhos. Porque, de fato, a psicoterapia está aqui, né, na urgência dos problemas, na prevenção de várias coisas que já estão aí se sinalizando, mas a psicoterapia também é esse lugar onde algumas pessoas, né, que não têm acesso, podem olhar para esse projeto e falar assim: puxa, eu não estou com nenhum problema, até porque psicoterapia não é só para resolver problema, né? Mas eu queria tanto ter um espaço para me conhecer melhor, para cuidar dos meus sonhos, para cuidar desses projetos, o quanto que a gente pode ampliar, né, para que cada vez mais, né, a psicoterapia não entre só nesse lugar de urgência, né, mas que possa entrar também nesse lugar, porque uma coisa que a gente sempre fala, né, como psicoterapeuta, que bom seria se todo mundo fizesse psicoterapia, a gente teria um mundo melhor. Então, assim, eu entendo que todo trabalho social é um trabalho de formiguinha, então vamos começar esse trabalho de formiguinha e daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos de projeto, psicoterapia para todos, a gente possa, de novo, né, vir conversar numa entrevista e falar assim: puxa, o que a gente recebe hoje são casos de autoconhecimento. As pessoas querem se conhecer mais, querem falar dos seus projetos, que a gente possa, em algum momento, mudar essa configuração. Olha só, Vanessa, eu acho que eu não vou precisar esperar 20, 30 anos, tá? Porque 1 ano de projeto, eu tenho escutado isso que você acabou de falar. Que bom que você me acompanhou para eu entender esse problema. Agora que esse problema está entendido, Abigail, eu estou me entendendo. Eu posso ficar mais um pouco? Né? Eu posso, quando eu digo, olha, agora que nós chegamos no final do trabalho, veja, né, como você resolveu a questão, veja o seu olhar agora, e assim, eu já tive 2 ou 3 clientes, pacientes que dizem assim: essa tua fala é de despedida? Porque eu não estou pronto ainda para sair. Isso é muito legal, né? Porque você vê, eles já estão partindo no que você acabou de falar. Eu estou em busca do meu autoconhecimento. E são 2 pontos importantes, amiga, só, né, para finalizar. Assim, alguns clientes que nos procuram falam assim: mas é que nem convênio, que a sessão vai ser 30 minutos só. Não. Independente, né, do valor, assim, a qualidade do atendimento é a mesma, né, a sessão de 50 minutos a 1 hora, e esse cliente ele vai ficar no projeto o quanto ele necessitar. Então, tem clientes que ficam 6 meses e saem, e tem clientes que já estão com a gente 1 ano, né, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, já quase, né, e talvez vão ficar mais 2, 3, 4 anos. Então, não tem essa delimitação, né, de horário para quem é do projeto ou de tempo. É uma psicoterapia, né, psicoterapia para todos, que vai acontecer da melhor forma possível, com a qualidade aí igual a uma psicoterapia aí de quem paga um valor normal. De coração, eu espero que você, que esteja acompanhando a nossa conversa, esteja como eu, né? Muito feliz
não só de ouvir, mas de participar, e que você saiba que existe um espaço para você ou para quem você conheça, que neste momento esteja passando por uma vulnerabilidade emocional, que esteja fora, né, dos padrões do que ele entende que é o entrar na psicoterapia, numa clínica de um psicólogo. Indica esse vídeo, mostra para eles, fale desse projeto Psicoterapia para Todos, porque a gente está com quase 600 pessoas, temos capacidade para absorver mais pessoas e absorver mais psicólogos profissionais para esse projeto. Caminhando para o final da nossa conversa aqui, Vanessa e Gi, eu queria que cada uma desse o seu recado, uma dica 10% mais, uma reflexão em torno desse nosso trabalho. Eu gostaria de dizer que a psicoterapia é um espaço para a gente cuidar do nosso sentido de vida. Nosso sentido de vida, tanto no sentido de um espaço para a gente falar do que a gente sente, como também um espaço para a gente falar do nosso sentido de vida, o que eu quero para a minha vida enquanto rumo. Então, venha fazer parte desse projeto Psicoterapia para Todos, para pensar um pouco mais sobre o seu sentido de vida. Eu diria que assim, nós estamos aqui super abertos e iremos acolher com todo o carinho, né, cada um que vier até nós, que você saiba que esse é o seu espaço seguro, o seu espaço, o seu momento, e que você vai poder utilizá-lo da maneira que fizer maior sentido para você, e a gente vai fazer essa travessia juntos, né? Não existe uma limitação de sessões ou uma limitação de 20, 30 minutos, isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é promover, né, uma psicoterapia com qualidade. Esse é o ponto. Indiferente, né, da situação que for. A psicoterapia é para todos e a gente está aqui porque a gente entende que você também pode ter esse direito de se cuidar e se permitir. E você que deve estar se perguntando como é que eu faço para conhecer esse projeto, você pode entrar, nós estamos no Instagram, @psicoterapia para todos, e você também pode entrar, né, no Instagram da Vanessa, no meu, no da Gislene, para pedir informações e a gente te direciona. O que nós esperamos muito é que esse projeto faça sentido na sua vida, assim como vem fazendo na vida de quase 600 pessoas. Eu queria agradecer, primeiro, você que esteve aqui conversando ou ouvindo a nossa conversa. E eu queria um agradecimento especial a Gi e a Vanessa pela disponibilidade, pela generosidade, não só de ceder o tempo, mas de falar de uma maneira tão graciosa, né, o que nós estamos fazendo nesse último ano, e a partir desse último ano, a vontade, o desejo de que todos sejam atendidos na sua emoção. Muito obrigada, Vanessa. Gi. Gratidão. Obrigada pelo carinho, pelo recebimento aqui. Beijos. Beijos para todos. Beijo. E todos nós merecemos estar no projeto Psicoterapia para Todos. Tchau. Tchau.